Um dos maiores estrategistas do futebol ficou perplexo. Nunca enfrentamos um time assim antes. Lembra muito o típico futebol brasileiro dos anos 90. Ele se referia ao que viu ao enfrentar o Fluminense de Diniz. O técnico brasileiro transformou seus jogadores em peças de um tabuleiro dinâmico. Laterais viraram meio-campistas, pontas invadiram o meio-campo e atacantes recuaram para conectar o jogo. Contra o City de Guardiola, essa abordagem causou um caos momentâneo. Os meio-campistas do City eram arrastados para fora de posição, espaços centrais eram explorados e o sistema defensivo de Pepe foi desestabilizado como nunca antes durante um trecho do jogo. A tática de Diniz, que você conhecerá agora, tinha tudo para ser um desastre contra um dos melhores times do mundo. Mas, ao arriscar tudo, ele conseguiu algo raro: deixar Guardiola sem resposta. Ao contrário da maioria dos treinadores que priorizam segurança e evitam riscos em seu campo defensivo, Diniz adota uma abordagem ousada. Ele incentiva os adversários a pressionar alto. A ideia é simples e revolucionária ao mesmo tempo: atrair a pressão do oponente até o limite e, no momento certo, aproveitar os espaços que ficam desprotegidos. Contra o Manchester City de Guardiola, mestre em sufocar adversários com sua marcação avançada, essa estratégia era quase um convite ao desastre. Mas Diniz não recuou, ele elevou sua filosofia ao extremo. Enquanto outros times se livram da pressão de Guardiola com chutões para frente, o Fluminense manteve sua identidade. Jogadores demonstraram nervos de aço ao sair jogando desde a defesa, mesmo sob pressão sufocante. O goleiro e os zagueiros desempenharam o papel de meio-campistas, trocando passes curtos e precisos em áreas onde um erro poderia ser fatal. O que deixou até os mais experientes boquiabertos foi a imprevisibilidade dessa abordagem. Os times de Guardiola, famosos por sua habilidade em prever e neutralizar jogadas bem organizadas, se depararam com algo inédito: os jogadores de Diniz desmontavam a marcação com dribles ousados e passes imprevisíveis, deixando a defesa do City constantemente em desvantagem. Quando a pressão alta era superada, o campo se abria para contra-ataques mortais, expondo vulnerabilidades raramente vistas na equipe de Guardiola. Indo contra os planos de Diniz, o Fluminense foi surpreendido com um gol logo no início da partida, e Guardiola deixou claro o peso desse momento para o desenrolar do jogo. Ele revelou o quanto sua equipe poderia ter sofrido caso o time carioca tivesse tomado a frente no placar. Nem consigo imaginar se o Fluminense tivesse saído na frente. A capacidade deles de se associar em curto espaço é impressionante. Defendê-los foi um desafio gigantesco. Mas o que tornou o duelo ainda mais fascinante foi como o Diniz conseguiu, mesmo em desvantagem, colocar o time de Guardiola em situações que ele raramente enfrenta. Os times de Diniz funcionam sem táticas tradicionais. Laterais viram meio-campistas, pontas vão para o centro e atacantes voltam para ajudar na criação das jogadas. Essa movimentação constante cria um ataque difícil de marcar e cheio de surpresas. Contra a defesa bem organizada de Guardiola, essa liberdade causou confusão. Os jogadores do meio do Fluminense saíam de suas posições normais, puxando a marcação do City e abrindo espaços no meio do campo. Enquanto isso, os pontas aproveitavam esses buracos, trocando passes rápidos e formando superioridade numérica. Isso desestabilizou a defesa do City por um momento e deixou os jogadores de Guardiola sem tempo para reagir, algo que raramente acontece. Enquanto Guardiola baseia seu jogo em posse de bola organizada e passes bem calculados, Diniz prefere o imprevisível. Seus jogadores recebem liberdade para arriscar, seja em passes ousados ou dribles desconcertantes. Embora essa abordagem crie momentos de aparente bagunça, é nesse caos que Diniz encontra sua genialidade. Contra Guardiola, esse estilo virou sua arma. Sua equipe pressionava ferozmente assim que perdia a posse, sufocando o portador da bola, forçando erros e retomando o controle perto da área adversária. Essa pressão intensa desarmou o City, quebrando seu ritmo característico. Com a bola nos pés, os times de Diniz revelam outra camada de sua estratégia: a formação 3-2-4-1.
O goleiro deixa de ser apenas defensor e vira um verdadeiro criador de jogadas, enquanto os zagueiros abrem para ampliar opções de passe. Já os laterais, ao invés de avançarem pelas pontas, se transformam em meio-campistas, formando um pivô central que conecta todas as linhas de ataque. A estratégia de Diniz busca 2 objetivos principais: superar a pressão com superioridade numérica. A equipe de Diniz cria uma vantagem de 5 contra 3 ou até 6 contra 4 nos primeiros passes, o que facilita superar a pressão inicial do adversário. Explorar a largura e profundidade do campo no ataque. Seus pontas se abrem nas laterais, forçando a defesa adversária a se esticar, enquanto os meias atacantes se movem pelos espaços centrais, dificultando que a defesa rival mantenha sua compactação. Os jogadores de ataque de Diniz se movimentam sem parar. Os atacantes recuam para ajudar na construção. Os meias atacantes fazem corridas em direção à área e os pontas cortam para o centro. Essa imprevisibilidade no movimento resulta em um ataque dinâmico, difícil de ser controlado. Sem a posse de bola, a equipe de Diniz se reorganiza em uma formação compacta de 4-4-2 ou 4-1-3-2, com foco na redução dos espaços no meio-campo e uma pressão implacável sobre o portador da bola. Os laterais recuam, formando uma linha defensiva sólida, enquanto um meio-campista fica mais recuado para proteger a defesa. Esse equilíbrio permite ao time contra-atacar de forma rápida e eficiente. Os pontas e atacantes iniciam a pressão, forçando o adversário a buscar passes longos ou jogadas abertas. Essa pressão cria armadilhas em zonas amplas, onde vários jogadores se unem para recuperar a posse da bola e lançar contra-ataques rápidos. Essa estratégia compacta e a pressão coordenada conseguem quebrar o ritmo do time adversário, limitando suas opções e controlando o jogo. Mas o que realmente diferencia o estilo de Diniz é a maneira como ele transforma o risco em uma arma letal, especialmente quando o time perde a bola. A estratégia de posse de bola de Diniz começa com algo que poucos ousam tentar. Enquanto a maioria dos treinadores instrui seus defensores a aliviar a pressão e afastar o perigo, Diniz adota uma abordagem radical. Ele prefere jogar sob pressão. Essa decisão audaciosa atrai o adversário para a frente, criando o momento perfeito para contornar a pressão e explorar os espaços que surgem. E quando o time perde a posse de bola, a reação é imediata, uma contra-pressão implacável. Os jogadores mais próximos atacam o portador da bola em questão de segundos, forçando erros e recuperando a posse em zonas avançadas. Esse estilo agressivo evita contra-ataques e força o time adversário a cometer erros fatais. Até mesmo um time como o Manchester City de Guardiola, que é conhecido por sua construção meticulosa, foi surpreendido e cometeu falhas raras. Essa abordagem desafia a visão tradicional de como jogar futebol, mostrando que o risco pode ser uma arma poderosa. Se a tática é a arma de Diniz, há um técnico que quebrou as regras do futebol, conquistando a maior quantidade de títulos da Champions League, mesmo sendo descrito como o técnico sem tática. Quer entender como ele fez isso? Clique no card acima ou no vídeo à direita da tela e confira essa história impressionante.